aos amados que me acompanham a esta altura. Sou servo do Senhor em Moçambique. Quero compartilhar a palavra de Deus. E o tema que será objeto de análise é o papel do cristão em relação ao governo do seu país. Para a nossa reflexão em torno deste tema, nós vamos analisar dois textos bíblicos, nomeadamente primeira carta a Timóteo 2, de 1 a 2. Primeira de Pedro 2, versos 13 a 15. Convido neste momento aos amados irmãos para que procedamos à leitura dos textos por analisarmos. Primeiro, primeira carta a Timóteo 2, de 1 a 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 2. Pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Passemos para 1 de Pedro 2, de 13 a 15. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. E agora passemos à oração em prol desta palavra. Senhor Jesus, quero lhe agradecer por esta oportunidade que o Senhor me concede a esta hora para poder compartilhar a sua palavra. Eu peço que através do Espírito Santo me possa guiar na ministração da palavra e que todos os que me acompanham a esta altura possam tirar o máximo do proveito, para que, Senhor meu Deus, continuemos a cumprir com aquilo que são as nossas responsabilidades como cristão em relação ao governo do nosso país. Amados, para nós podermos entender muito bem com relação às responsabilidades que cada cristão em cada território aonde vive tem, é preciso que nós analisemos em primeiro plano qual é a origem dos diferentes governos que existem na superfície
da terra. Olha, isto analisado do ponto de vista humano, pode até parecer muito simples, como tem sido comum dizer-se que certos governos insistem apenas porque alguns homens fortes, poderosos economicamente, poderosos financeiramente, com um nível intelectual afinado, homens com influência na sociedade, chegam ao poder, conquistando ou através da força ou por meio de um esforço político que cada governação vem implementando nos programas de governação. Do lado de vista humano, o pensamento, de uma maneira geral, é assim como se tem pensado. Mas, amados, quando eu leio a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada, na carta aos Romanos 13, de 1 a 2, que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que instituiu e será punido. Lido este texto, amados irmãos em Cristo, dá muito bem para concluirmos que a Bíblia Sagrada nos ensina que os governos humanos são estabelecidos por Deus. Estou falando do Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Qual seria a finalidade, amados irmãos, de estabelecimento de um governo humano? Como podemos analisar no texto que nós lemos? Com o governo humano pode se manter a lei e a ordem num determinado país. Está a imaginar? E eu nem gostaria até de imaginar um Moçambique sem governo. Como é que as pessoas se comportariam? Elas se comportariam segundo a sua natureza pecaminosa. E que sociedade nós teríamos, amados irmãos? Uma sociedade infestada de anarquia, uma sociedade corrupta, uma sociedade infestada de criminalidade incontrolável, uma sociedade com desigualdades sociais extremas, uma sociedade sem paz. Por isso Deus estabeleceu o governo humano para fazer face a uma boa convivência social. Meu irmão em Cristo, eu gostaria que o irmão nascido de novo
lavado e remido no sangue do Cordeiro. Saiba que, como cristão, lhe foi delegada uma missão a cumprir em relação ao governo do seu país. O primeiro papel que nós podemos analisar como responsabilidade de todo cristão é que cada um de nós tem uma tarefa de orar e obedecer aos governantes. Mas a pergunta é: se orar é nossa responsabilidade, então como é que nós devemos orar? Olhando para a palavra de Deus em 1 de João 5, de 14 a 15, este texto nos remete a percebermos que nós devemos orar em conformidade com a vontade de Deus. Sendo que Deus é quem institui o governo humano, e eu quero entender, neste preciso momento, que todo governante que ascende ao poder é para fazer a vontade de Deus em benefício ao povo que está dirigindo, e não ao benefício pessoal. A responsabilidade é grande, a tal ponto que, amados irmãos, nós temos que orar de forma regular. As orações em prol do nosso país, do nosso governo, devem ser feitas de forma regular. O que é que eu quero dizer com isto? É que, amados, deve fazer parte da nossa agenda as orações em prol das entidades que governam o nosso país. Devemos orar com seriedade, devemos orar com perseverança, devemos orar de forma fervorosa e com responsabilidade, pois ao fazermos isso, amados, nós teremos benefícios para toda a população que vive em cada país. Devemos orar com sabedoria, devemos orar com fé. E quero ainda, amados, dizer que, olha, quando nós estivermos a orar pelos governantes, é importante que nós tenhamos foco. Não devemos abrir a boca só por abrir. E eu, como ministro moçambicano, olhando para aquilo que é o meu país, acredito que vários são os focos que devemos nos centralizar neles. E quero passar a apresentar alguns focos. Devemos orar pelo presidente da República, pelo governo de dia,
pela moral na sociedade. Diz a Bíblia, ao orarmos pelos governantes ou por outras pessoas instituídas de autoridade, nós vamos alcançar o sossego, nós vamos alcançar a paz. Como segundo exemplo, nós devemos orar pela prosperidade do nosso país, pela economia, pela saúde, pelos transportes, por uma educação melhor. Que possa concorrer para contribuir para a evolução de Moçambique. Em terceiro plano, nós devemos orar pela economia, devemos orar pelo Ministério do Interior, concretamente a polícia, devemos orar pelo Ministério da Defesa e outros setores. Igreja do Senhor, é tempo de nós esquecermos as nossas diferenças, se nós queremos vencer todos os inimigos que enfermam a sociedade. Devemos nos esquecer que eu sou da igreja A, igreja B, igreja C, igreja Y, e nos unirmos numa única voz, num único propósito. Como diz a Bíblia, quão bom é bom, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha, amados irmãos, nós precisamos de orar pelo exército do nosso país, que é o garante da segurança. Temos que colocá-los e dizer: Senhor, seja com o nosso exército no campo de batalha. Permita, Senhor meu Deus, que vençam o inimigo de forma retumbante, para que a paz, amados, se manifeste do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Pois havendo paz neste país, haverá um ambiente ótimo para negócios, haverá um ambiente ótimo para uma convivência social, haverá um ambiente ótimo para o combate à pobreza, haverá um ambiente ótimo para o desenvolvimento. Amados, como podem ver nos focos que eu fui levantando, eu quero acreditar que o irmão deve já estar a perceber que orar pelos nossos dirigentes é garantir que nós tenhamos uma ótima vida, é garantir que nós tenhamos uma vida em abundância, é garantir que nós estejamos caminhando a uma sociedade justa. Por isso, quero continuar dizendo que
Igreja do Senhor é Moçambique. Igreja do Senhor é África. Igreja do Senhor no mundo. É necessário que nós acordemos do sono e cada um dobre o joelho, porque há poder na oração de um justo. Ademais, a palavra diz: pode muito nos seus efeitos a oração de um justo. Quando nós oramos pelos que nos governam, eles vão ter sabedoria para governar esta nação. Quando nós oramos pelos que nos governam, vão ter boas estratégias de governação, como foi com José no Egito. O irmão deve estar se recordando do sonho do faraó sobre 7 anos que iam ocorrer, onde haveria momentos de fartura e onde haveria momentos de fome. Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, Ele levantou aquele homem e o colocou numa posição governamental que nos nossos dias podemos assemelhar a primeiro-ministro. E ele governou. O Egito produziu, armazenou os produtos da primeira necessidade nos diferentes armazéns ao longo do país. Correram anos de fartura, eles comiam, mas também guardavam para o porvir, que seriam anos de escassez. Como podem ver, falar de José é falar de um cristão. E aqui, irmão, gostaria que percebesse que há vantagens quando nós oramos pelos nossos governantes. Ao orar por eles, podemos nas nossas orações desviá-los daquilo que é o grande mal, que é o amor ao dinheiro. Desviar do egoísmo e de todo o leque de males que podem tentá-los nas suas vidas. Amados, se nós negligenciarmos a oração, vamos passar por uma situação de sofrimento extremo. A insatisfação social, ela vai ser extrema. Eu e o irmão é que temos esta responsabilidade de orarmos. E quando nós estivermos a orar sobre ou em prol dos nossos governantes, temos que perceber que nós não tomamos a eles como nosso inimigo, porque a Bíblia, em Efésios 6, versículo 12, nos aponta apenas um único inimigo: os principados, as potestades, o príncipe das trevas, as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais, que se responsabilizam em influenciar negativamente a todos os seres humanos, quer sejam governantes ou não. Há vantagens quando nós oramos. Vamos impedir a influência de Satanás sobre o governo.
vamos colocar a sabedoria e a ajuda do Senhor aos governantes. Basta o irmão se recordar de Daniel, quando Nabucodonosor teve um sonho e nem sabia qual era já o conteúdo do seu próprio sonho. Daniel apareceu, orou ao seu Deus, lhe revelou o conteúdo do sonho e lhe revelou a interpretação desse mesmo sonho. Neste ato de Daniel, cristão, sábio, vidas foram poupadas. O curso da história da humanidade, quando a igreja assumir a responsabilidade de orar pelo governo, pode mudar para melhores estágios. O segundo papel que eu gostaria de fazer referência é que os cristãos devem orar e participar da governação, assim como foi com Daniel, assim como foi com José no Egito. E amados, Daniel passou de 4 governos, ele a governar de forma impecável, a dar o seu contributo. E por último, amados, devemos obedecer em terceiro plano as leis. É nosso papel obedecer às leis instituídas dentro de um país, para que não haja anarquia, para que não haja libertinagem. É nosso papel orarmos pelas instituições policiais de defesa e de segurança, para que eles possam manter a ordem como ela deve ser mantida. Como podemos ver, amados irmãos, ao assumirmos com responsabilidade todas as nossas funções, eu quero acreditar que podemos esperar por uma nação próspera. Podemos esperar por uma nação em desenvolvimento, por uma nação que um dia vai deixar de depender do estrangeiro. Que o Senhor possa nos ajudar. Eu quero orar em nome de Jesus. Pai, te louvo, te bendizo, te glorifico por nos despertar, por nos aconselhar, por nos chamar à responsabilidade de nós orarmos pelo governo do nosso país. Eu quero aproveitar este momento, papá, orar por um Moçambique aonde a paz um dia se torne genuína. Senhor, capacite as forças de defesa e segurança. Permita
no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que no campo de batalha possam ter a vitória sobre o inimigo. Oramos por uma boa governação, uma governação transparente, uma governação em prol da beneficência do povo. Eu oro, Pai, e agradeço no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.